Começar a gravação aqui. Então, na aula passada, a gente falou sobre o reino de Deus, explicando, né, que o reino de Deus, ele, diferente do império de trevas, ele é um sistema de governo onde a gente olha para o nosso rei e a gente quer servi-lo porque existe uma razão para isso. Ele tem legitimidade, ele é um Deus, um rei que serve, que dá a vida pelo seu povo, e por causa disso o seu povo quer dar a vida por ele também. E a gente entendeu que o reino de Deus, ele é, ao mesmo tempo, espiritual, ele é uma cultura, e ele vai ser um reino físico, né? Quando chegar o milênio, ele vai ser físico. Hoje ele é espiritual, porque ele está dentro de nós, e ele precisa vir como uma cultura através de nós, que somos os representantes, os sacerdotes, como chama? Os embaixadores. Nós somos tudo isso. E a gente terminou a aula passada citando aquele texto de Mateus capítulo 11, que fala que João Batista era o maior dentre os homens nascidos de mulher, mas aquele que entrasse no reino, o menor do reino era maior que João Batista, dando a ideia de que existe um nível de hierarquia dentro desse reino, né? Embora Deus seja o rei dos reis, nós nos dispomos nesse reino, de certa forma, que existe hierarquia entre nós. Então, a primeira pergunta que eu quis fazer a vocês era, então, como que a gente faz para crescer nesse reino? O que a gente precisa fazer para adquirir posições de superioridade, destaque, de autoridade dentro desse reino? E o texto de Mateus, capítulo 20, de 20 a 28, vai responder para nós. Por favor. O pedido de uma mãe. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. O que é que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu: prometa que quando o Senhor te tornar rei, estes meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Jesus disse aos 2 filhos dela: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês sabem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber, mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi o meu Pai quem preparou esses lugares e ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles. Tá certo, gente? Tá. Sim, tá certo. Perdão. Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Amém. Glória a Deus. Então, olha, né? A Nádia falou, como é que a gente cresce no reino? Obedecendo, né? Algumas coisas muito interessantes sobre esse texto, né? Primeiro de tudo, os caras vão lá pedir, a mãe, na verdade, vai lá pedir para Jesus para que coloque os 2 filhos dela em uma posição de destaque, né? E Jesus fala, olha, eu, hoje, nessa posição aqui que estou com vocês vivendo aqui, não tenho direito de botar ninguém em posição nenhuma. Só quem pode fazer isso é o meu Pai. Então, ó, guarda isso, que isso vai ser importante para nós mais para frente. Quem está em posição de servir não tem o direito de colocar ninguém em lugar nenhum. Só alguém que está numa posição superior, revestido de autoridade, é quem pode fazer movimentações no sentido hierárquico, né? Então, Jesus fala, ó, não cabe a mim, mesmo que você beba o cálice que eu vou beber, não cabe a mim dizer para você quem que vai tomar que lugar no reino. Só cabe ao meu Pai.
Outra coisa interessante desse texto, ele fala assim: nesse mundo aqui que a gente vive, tem muita gente que tem o poder e eles governam por dominação, né? Governantes dos povos que dominam e maiorais que exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Então, existe um tipo de governo, um tipo de liderança em que ele exerce essa autoridade, essa liderança de forma opressiva, que ele vai lá e oprime as pessoas, que ele vai lá e força as pessoas a fazerem o que eles querem. E Jesus fala, ó, embora está acontecendo isso aí no mundo, no nosso meio, no nosso reino não vai ser assim. Mesmo aquele que tem a autoridade não vai oprimir os demais, os que estão abaixo dele. Então, ó, mesmo que você um dia chegue numa posição que você conceda por causa do Pai te conceder uma autoridade, você não vai agir como os daqui da terra agem, oprimindo pessoas. Você vai servi-los. Por quê? Porque quanto mais líder eu sou, quanto mais alto eu sou no meu escalão, mais eu sirvo pessoas. Por sinal, o próprio Filho do Homem veio para servir, diz o verso 28. No meio de nós é diferente. Quem quiser ser o primeiro, que sirva a todos. Por sinal, o Filho de Deus, o próprio Deus, veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, diferente do que acontece no Império, nesse reino, nesse modo de governo, o superior é aquele que serve. O superior, mesmo sendo superior, não domina por opressão, mas ele serve, né? Então vamos ver, gente, como é que Jesus, o nosso maior exemplo, mostrou para nós como funciona essa questão de submissão, de crescer no reino, de tudo isso. Então eu vou ler com vocês o texto de Filipenses capítulo 2, dos versos 5 aos versos 11, e eu vou lendo ele vai ser base para a nossa conversa de hoje. Então eu vou lendo picado e vou acrescentando alguns assuntos. Esse capítulo, esse trecho, onde explica, né, da vinda de Jesus, que ele se humilhou, se rebaixou. Então eu vou ler os versos 5 e 6 do capítulo 2. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não achou que era vantagem, ele não usou disso quando ele estava aqui na Terra, o ser igual a Deus. Então, subsistir em forma de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é Gênesis 1, verso 26, a gente não precisa ler para ganhar tempo, que Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ora, primeira pessoa do plural, façamos quem? Eu, Deus, você, Jesus, você, Espírito Santo. A palavra no original é Elohim, que é uma palavra no plural, é o Deus Trino. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam num mesmo patamar de autoridade, vamos dizer assim. Não tinha um superior ao outro. Todos estavam num mesmo patamar. Vê para mim, Ju, que diz João capítulo 1, de 1 a 3, por favor. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Está falando de quem, gente? Quem era a palavra e posteriormente a palavra se fez carne? Está falando de Jesus. O primeiro verso diz: no princípio era Deus, ele era Deus e ele estava com Deus. Então, Jesus era Deus e estava ao lado de Deus Pai. Então, ele estava no mesmo patamar de autoridade que Deus Pai. Agora veja o verso 7
de Filipenses 2. Diz assim: antes, ele se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, Deus, Jesus e o Espírito Santo, que estavam no mesmo patamar, Jesus decide se humilhar e descer ao nível da sua criação. Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo haviam criado o homem. Nenhuma criatura é tão importante, tão especial quanto o seu Criador. Ele fez uma classe de seres quase tão importantes quanto ele, mas não tão importantes quanto ele. Nós somos mais importantes que os anjos, diz a Bíblia, mas nós não somos tão importantes quanto Deus, obviamente. Ele faz, então, uma classe de seres humanos, que somos nós, abaixo do nível dele. E ele decide se rebaixar ao nosso nível. Ele, que estava no mesmo patamar de Deus, decide descer até nós. Então, ele se esvazia da sua glória e ele assume a forma de servo, tornando-se em nossa semelhança de homens, reconhecido como figura humana. Ele se despe da sua autoridade, do seu poder, da sua glória e se rebaixa ao nosso nível. Não foi Deus quem rebaixou ele. Ele escolheu se rebaixar. Ok? Então, o que isso aqui me mostra? Muitas vezes a gente tem uma posição de autoridade e a gente usa dessa posição de autoridade, de liderança, de influência para oprimir pessoas, para exercer essa autoridade. Eu estou falando aqui, talvez no âmbito, o âmbito mais comum para nós seja o âmbito de trabalho, né? Ou mesmo dentro da casa. Você tem autoridade sobre o seu filho, o marido tem autoridade sobre a esposa, pai tem autoridade sobre filho, mas não é por isso que a gente vai usar dessa autoridade para oprimir pessoas, para obrigar pessoas a fazer o que a gente quer. Não é assim que Deus quer que a gente faça. Então, ele fala que, mesmo tendo essa autoridade, ele decide descer do salto. Então, eu anotei aqui. Ele decide se destituir dessa autoridade e baixar o nível como pessoa. Isso me traz a impressão de que, mesmo quando a gente está revestido de uma autoridade para exercer algum trabalho, é bom, é desejável que a gente não use dessa autoridade para oprimir pessoas, mas que a gente se dispa dessa autoridade e tome o nível da pessoa quem a gente lidera. Então, é comum quando a gente... É interessante ver quando um pai fala com o filho e ele abaixa, ele se ajoelha para ficar no nível do filho. Não oprime o filho por causa da autoridade, mas ele abaixa. Quando a gente abaixa, a gente desconsidera essa autoridade para tomar uma decisão, ou seja, é o marido que consulta a esposa da opinião dela, é o líder que leva em consideração a vontade, o desejo e a opinião do liderado, é o chefe no trabalho que faz essa mesma coisa, é o pai que não apenas oprime o filho, mas que ele leva em consideração o desejo do filho. Isso gera, nessa relação de liderança e liderado, de autoridade e submissão, gera uma empatia da parte de quem está sendo liderado, porque a pessoa pensa, bom, esse cara que está ali me liderando, ele tem uma razão de estar ali, ele me escuta, ele me protege, né? Então, sempre que você tiver em uma posição de autoridade e submissão, uma posição de autoridade, de poder, e você puder liderar sobre os seus liderados, sobre a sua família, sobre os seus filhos, independente dessa posição de autoridade, ou seja, sem oprimir, sem opressão, mas levando em consideração a vontade do outro, considerando o outro superior a você em honra, que a gente vai ler no texto, isso vai gerar uma... Vai cair. Pois é, estranho, porque acho que eu não estou logado na minha conta, porque a minha conta é paga e não tem isso. Eu emprestei a minha conta para outra pessoa, esqueci de voltar no meu login. Mas beleza, quando cair eu mando o link de novo, vocês entram de novo no grupo. Então, exercer essa autoridade sem opressão gera empatia. A pessoa que está sendo liderada vai gostar de ser liderado por você. E gera uma legitimidade, que é a diferença entre o império e o reino, né? Quando você exerce essa autoridade sem pressão, você gera nas pessoas esse sentimento de, puta, esse cara, ele era mesmo para ele estar ali, ele é um bom líder. Agora, vamos ver um exemplo em 1 Reis,
E um líder que não fez isso, eu vou ler para vocês, que ele é um texto meio comprido, eu vou lendo e vou cortando umas partes. Está em 1 Reis, capítulo 12, versos de 1 a 15. O contexto aqui é o seguinte, gente. Havia morrido Salomão, filho de Davi, o momento em que o reino estava no seu apogeu, no seu ápice. Salomão foi o cara mais rico de toda a história do planeta, do universo, e ele havia morrido, então o reinado havia ficado nas mãos do seu filho, Roboão. Aí vamos ver o que aconteceu aqui. Então, eu vou ler dos versos 1 ao 15. Diz assim: Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para fazer ele rei. Aí tem outro cara chamado Jeroboão, filho de Nabate, que era um outro cara que era servo lá não era rei, não era nada família real, ele era servo de Salomão. E ele estava lá, ele foi lá também para esse coroamento do filho de Salomão. Veio toda a congregação de Israel a Roboão e eles disseram. Então o povo foi pedir para o rapaz filho de Salomão, o Roboão, que ia ser aclamado rei. Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia você essa dura servidão que o seu pai colocou entre nós, e nós te serviremos. Dá uma aliviada para nós que a gente vai te servir. E ele lhe respondeu: vai-te embora, daqui 3 dias vocês voltam que eu vou falar com você. Aí o Roboão se aconselhou com os homens mais velhos lá, com os anciãos, e os anciãos falaram assim para ele: Roboão, seguinte, cara, se hoje você se tornar servo desse povo, semelhança do que Jesus fez, se você servir o povo, atentando ao que eles têm para te dizer e falando para eles boas palavras, eles vão te servir. Porém, Roboão desprezou o conselho dos anciãos e foi tomar o conselho dos mais jovens, lá dos amigos dele, das pessoas que tinham lá crescido com ele. E o que o pessoal, esses amigos dele, falaram para ele? Falaram assim para ele: fala assim para o povo. Fala assim para o povo: o meu pai colocou um jugo pesado sobre vocês, mas eu vou aumentar ainda muito mais o jugo. O meu pai castigou vocês com açoite e eu vou castigar vocês com escorpião. Falo aqui um lugar ainda: o meu dedo mindinho é mais grosso que os lombos do meu pai. É o que eles tinham proposto para ele falar para o povo. Então veio o povo no 3º dia falar com Roboão. E aí, Roboão, você vai aliviar para nós servir você ou não? E ele falou assim para o povo: meu pai fez pesado o vosso jugo, eu, porém, o agravarei ainda mais. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpião. O rei, pois, não deu ouvido aos anciãos e deu ouvido aos seus amigos. O que aconteceu aqui, gente? O reino de Israel, que era um reino incrível, lindo, maravilhoso, tudo certinho, com as 12 tribos seguindo Davi, depois Salomão, aconteceu o que aqui? Os caras caparam fora, o nego fugiu do filho do Salomão, que era o Roboão. Por quê? Porque ele não foi sábio, não ouviu o que o povo queria, ele não quis servir o povo, mas ele quis oprimir o povo. Ah, é? O meu pai foi ruim para vocês? Eu vou ser pior. O que aconteceu? Quebra do reino de Israel. Aqui o reino se separa. As 10 tribos, só a tribo de Judá e mais uma ficaram sob o governo de Roboão, e as outras 10 tribos fugiram e nomearam esse outro cara chamado Jeroboão como líder deles. Aqui que existiu o reino dividido de Israel. Por que esse reino foi dividido? Porque o Roboão foi orgulhoso, ele falou: o meu dedo mindinho vai ser mais grosso que os lombos do meu pai. Ele quis ser orgulhoso, ele quis oprimir o povo. O que aconteceu? O povo saiu fora e ele quebrou o reino, né? Então, é um modelo do que não fazer, né? Não usar a sua autoridade, mesmo quando você tem autoridade, para oprimir pessoas, mas seja servo das pessoas quem você lidera, seja humilde, se despoje dessa autoridade, em vez de oprimir, escute elas, sirva elas, e aí sim vai existir uma empatia, vai existir
legitimidade nesse poder. Vamos ver agora o que diz o verso 8, seguindo lá o texto de Filipenses 2, verso 8 agora. Continuando, diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus se despoja da sua autoridade e se torna obediente, humilde, servo. Agora eu vou ler o texto de Hebreus capítulo 5, no verso 8, nessa versão aqui chamada Living Bible, que as outras todas me confundiram nesse verso, essa que dá a melhor tradução. Hebreus o quê? Hebreus 5, 8. Diz assim, ó: e embora Jesus fosse filho de Deus, teve que aprender por experiência própria o que era obedecer, quando a obediência significava sofrimento. Ou seja, eu e você podemos aprender como Jesus aprendeu, a ser obedientes. Mesmo quando está diante de nós uma forma de obediência, uma escolha que não nos faça bem, que não nos seja gostosa, e a gente precisa obedecer, a gente pode aprender a obedecer, né? Existe um discurso entre os pessoal de RH de que algumas habilidades não nascem com a gente e a gente pode desenvolvê-las. Então, se quiser ser um melhor profissional, você pode desenvolver habilidades como liderança, como ouvir ativamente, né, escuta ativa, uma série de coisas você pode desenvolver. O que esse texto da palavra diz é que obediência também é uma coisa que você pode desenvolver. Assim como Jesus, que aprendeu a obedecer, tendo que obedecer contra a vontade dele. Porque se você se lembra, ele diz: pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o pai falou o quê? Não, não vou passar nada. Ou seja, a gente pode aprender a ser obediente, assim como Jesus foi. E o que a gente ganha aprendendo a ser obediente? Continuando, versos 10 e 11 diz assim. Então tinha motivo que eu falei, tá? Oi? Então tinha motivo que eu falei. Sim, tá certinho o que você falou. Não, eu digo assim, né? Porque obediência gera bênção, né? Sem dúvida. No reino espiritual, que é isso que é o mais gostoso, né? Mas depois se manifesta no natural, a gente vai ver isso aí. A bênção, ela começa no espírito e vem para o natural. Né? E é obedecer sem entender, porque tem coisas que a gente não entende, mas por que eu tenho que fazer assim? Exatamente. E aí, quando você se posiciona, aí a gente entende por que a gente tem que fazer assim. O pai já está lá na frente, né? Ele já conhece, por isso que ele sabe. É correto. É que agrada. Vamos continuar aqui o texto de Filipenses 2. No verso 9 em diante diz assim: depois que ele escolheu se rebaixar, se humilhou e obedeceu ao que estava proposto para ele, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, olha, Deus não rebaixa Jesus. Jesus escolhe se rebaixar. Só que porque ele se rebaixa, porque ele obedece, porque ele se submete, Deus o exalta e o coloca em posição sobremaneira exaltada, até acima de Deus. Veja bem, vê se faz sentido para você. O Antigo Testamento inteiro não cita o nome de Jesus. Ele cita figuras de que alguém viria, mas cita o nome de Deus. No Antigo Testamento, Deus é o Senhor. No Novo Testamento, quem é o Senhor? Jesus é o Senhor. É como se Deus, ele não se despe da autoridade, não entendam errado, mas ele escolhe exaltar Jesus acima dele. É como se ele dissesse: filho, brilha agora. É como um dono de uma empresa que está estruturando o seu legado e ele escolhe ficar apenas no conselho da liderança da empresa e ele coloca o filho dele como diretor executivo, como CEO da empresa. A Deus lhe aprouve, lhe interessou fazer que o filho dele brilhasse. A Bíblia diz em Apocalipse que Jesus é o Rei dos Reis.
O mistério que estava oculto agora foi revelado em Cristo. É Cristo em nós a esperança da glória. O Novo Testamento é inteiro sobre Jesus. Jesus é a figura central do Novo Testamento. Porque Deus perdeu a sua importância? Não, porque Deus escolheu exaltar Jesus. Vê para mim o que está escrito em Mateus 28, 18, por favor. Peraí, vamos lá. 28, 18. O que eu fiz aqui? 28, 18. Eu marquei e tirei da marcação. Oh, bem, Sabe de cor, Ju? Não, a gente declara todo dia no final do culto. Fala todo dia, todo domingo no Jesus Cop, mas vamos lá. Decorar, não decorei. Então, Fala, vamos lá. Nádia. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Amém. Amém. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Tá bom. É só o 18. Então, o que acontece? Por que Jesus escolheu se submeter, se humilhar, se rebaixou, obedeceu? O Pai escolheu lhe dar agora toda a autoridade. Então, Jesus ganhou de Deus toda a autoridade. De graça? Não, porque ele escolheu se humilhar, ele escolheu obedecer. Então, Deus, que está numa posição superior a Jesus, quando Jesus se rebaixa, porque ele escolheu se rebaixar, agora escolhe dar toda a autoridade e exaltar Jesus. Eu anotei aqui a seguinte frase: é como se Deus desse um passo atrás e humildemente exaltasse, evidenciasse Jesus por causa da obediência dele. Faz sentido? Então, isso nos traz aqui a segunda pergunta, que é: o que é autoridade? Gente, é ruim demais ficar esperando esse negócio cair, porque eu não sei se eu posso falar uma coisa, o negócio vai cair, a ligação, e vocês vão perder o que eu falei. Nossa, é horrível. Mas amém. Vamos lá, até cair. Eu não sei se não vai cair, porque, enfim, daqui a pouco se cair eu mando lá de novo. Acho que nem vai cair nada. É, né? Apareceu um negócio, mas estava em inglês, fiquei com preguiça de ler. Acho que por ser a primeira vez que eu faço uma videochamada nesse login, ele vai dar mais 40 minutos de graça, uma coisa assim. Mas beleza. Então, o que é autoridade, gente? Autoridade é um poder delegado a alguém por um determinado tempo em uma determinada esfera de influência. Gustavo, eu não entendi nada. O que é isso? A autoridade é um poder delegado. Eu empresto a alguém ao poder sobre alguma coisa. Quando uma pessoa está na rodovia fardada de Polícia Federal, ela tem um poder, uma autoridade. Para ela é dada uma autoridade e a gente obedece ela. Se ela mandar você parar, você para. Quando está lá o marronzinho com o trânsito que está quebrado o farol, e aí o marronzinho fala: vem, vai. Você, com certeza, ele não pode segurar o seu carro e nem levar o seu carro na força do braço dele. Mas você se submete porque ali, naquele momento, ele está revestido de uma autoridade. Da mesma forma, dentro da sua casa. Você é a autoridade dentro da sua casa. A esfera de atuação da sua autoridade enquanto governador da sua casa é a sua casa. Eu não posso chegar na sua casa e ficar mandando fazer e acontecer do mesmo jeito que você não pode vir na minha casa e achar que é melhor se trocar um móvel de lugar, porque essa autoridade tem uma esfera de atuação. Então, vocês mães, têm uma autoridade, uma influência sobre os filhos de vocês. Se vocês mandarem o filho de outra pessoa fazer alguma coisa, provavelmente eles não vão escutar. Por quê? Porque essa autoridade está sobre uma esfera de atuação. Então, quando a gente tem um poder, uma autoridade, é importante que a gente não fique achando que a gente é dono do mundo. A gente é autoridade dentro apenas daquela esfera e por um tempo. É por isso que é engraçado quando você pergunta para uma pessoa assim: como é que é seu nome? E a pessoa fala: eu sou pastor fulano de tal. Eu sou o profeta fulano de tal. Não, você não é isso aí, querido. Você está revestido dessa autoridade por um período. Você é fulano de tal. Você é João, você é Fernando, você é Paulo.
Você não é a sua autoridade. Você não é... É engraçado. Tem um pessoal lá onde eu trabalho que eles chamam um senhor lá que trabalha lá numa posição de autoridade de coronel. Coronel, ele é coronel no exército. Aqui ele é o fulano de tal. Porque ali ele não está sobre a influência do militarismo. Ele não é coronel sobre nós ali, ele é gerente. Então, as pessoas não entendem muito isso, né? Ficam chamando ele de coronel. Mas não, ali ele não é coronel. O coronel, ele é lá dentro do exército com os soldados dele. Porque essa autoridade que ele tem, existe um grau, um determinado lugar de influência que ele está sobre essa influência. Faz sentido? Isso só para definir a autoridade. Vamos lá agora, por favor, Aissa, Lucas capítulo 2, versos 39. Eu vou falando para os seus versos que são mais de um. O Ju, abre para mim em 1 Pedro capítulo 5. Nádia, qual que é a versão da sua Bíblia? Novo Testamento. Novo Testamento? Almeida. Almeida, tá. Vai para mim, então, em Esther. Esther, capítulo 2, por favor. Eu vou abrir a próxima aqui. Então, a gente está no... O meu é Lucas, Gu. Lucas 2. A gente está aqui no último ponto, então, que é entender o que é achar graça diante dos homens. Já vai fazer sentido o que essas três coisas, nada a ver uma com a outra, está fazendo aqui nessa mesma aula. Beleza, vamos lá, Aissa. Lê para mim os versos 39 e 40. Pode? Pode. Quando terminar de fazer tudo o que a lei do Senhor manda, Jesus e Maria voltaram para a Galileia, para a casa deles na cidade de Nazaré. 40. O menino crescia e ficava forte. Tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Então, versos 29 e 30. O verso 29 de Daniel diz que ele obedecia a sua mãe. É isso mesmo, Aissa? Fala obedecia no verso 39? Não, eu li o 39, você falou 29. 39 mesmo. Lê de novo, por favor. 39. Quando terminaram de fazer tudo que a lei do Senhor manda, Jesus e Maria voltaram para a Galileia, para a casa deles na cidade de Nazaré. O menino crescia forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Beleza, então tá falando assim. Eles iam lá servir ao Senhor, respeitar a ordem de Deus que existia lá, a lei, e no verso seguinte falava que Jesus crescia em sabedoria. Se eu disser para você que existe uma relação entre obediência e crescimento, você pode falar para mim, Gustavo, não está evidente nesse texto, embora a gente já aprendeu que sim, né? Que obediência, né, obedecer a Deus gera crescimento. Vamos ler agora os versos 48 a 52 do mesmo capítulo. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E sua mãe lhe disse: Meu filho, por que foi que você fez isso? Por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Jesus respondeu: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Até quando, Gu? 52. Até quando? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou para os seus pais, para Nazaré, e continuava a ser obediente a eles. E sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Amém. Então, olha que interessante, né? A gente tinha visto já nos versos, no começo da aula, que a obediência, né, gera crescimento. 39 e 40 do capítulo 2 de Lucas diz que eles obedeciam a lei de Deus, e no verso seguinte diz que Jesus crescia em sabedoria.
E agora, nos versos 48 a 52, diz que Jesus obedecia à sua mãe, se submetia a Maria, e no verso 52 diz que ele crescia em sabedoria e em graça. Esse contexto eles foram lá para a festa, eu não sei se era Páscoa ou se era sacrifício lá que os povos judeus tinham que ir uma vez por ano lá para o templo lá para fazer os sacrifícios, eu não sei se era a festa de Páscoa ou se era o sacrifício. Eles pegaram lá a caravana deles lá, foram até Jerusalém para obedecer à lei de Deus. A caravana voltou, Jesus ficou. Jesus ficou lá, Maria e João ficaram malucos, que perderam Jesus, voltaram lá e a mãe falou: menino, você tá maluco? Por que você fez um trem desse com a gente? Jesus, completamente consciente do seu chamado, falou assim: viu, você não tá sabendo não que eu preciso mudar essa nação aqui? Você não tá sabendo que eu preciso cuidar dos negócios do meu pai? Mesmo cheio do entendimento do seu chamado, ainda maior que o dos seus pais, ele podia... Tem criança que faz isso, não tem? Que despreza os pais. Você não entende nada de tecnologia? Ah, você não sabe nada, vai sua burra, sua não sei o quê. Mesmo tendo maior consciência do seu chamado do que os pais, ele enfiou o rabinho entre as pernas e falou: então se é pra gente voltar para casa, a gente volta. Cheio da consciência, ele escolhe obedecer aos seus pais. Por quê? Porque Deus diz: honrai teu pai e tua mãe para que te prolonguem os seus dias na terra. Então Jesus, ainda quando criança, nessa passagem eu não lembro se ele tinha 9 ou 12 anos, mesmo consciente do chamado dele de cuidar das coisas do pai, ele se submete à vontade da mãe. A Bíblia diz que Maria guardava essas coisas no coração, que ele honrava ela, e por causa disso ele crescia em sabedoria, ele se desenvolvia, e ele crescia em favor diante de Deus e diante dos homens. Outras versões vão dizer que ele crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. O que é esse crescer em graça? O que é esse as pessoas acharem graça na gente, né? Vamos ler 1 Pedro 5,5, por favor, quem tá? Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então ele começa a falar assim: ei, vocês mais novos, submetam-se aos mais velhos. Agora essa aqui é para todos vocês. Submetam-se uns aos outros, porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Então a gente está falando aqui qual que é o significado de graça, né? Isso que a gente quer aprender agora. O que é essa graça? Que Jesus obedecia e ele ganhava graça para com Deus e para com os homens. E aí esse texto vai dizer que Deus resiste ao soberbo. Então lá o rei lá que queria ser orgulhoso, opressivo, né? Deus resiste a esse tipo de gente, mas Deus dá graça aos humildes. Então, o que é ser humilde, né? Ser humilde é ser modesto, é ter uma preocupação altruísta, se importar com as coisas dos outros, ter ausência de arrogância, de vaidade, de insolência. Não é pensar menos de mim, mas é pensar menos em mim. Então, não é eu dizer: eu não valho nada, eu sou um vermezinho de Jacó, eu sou a mosca do cocô do bandido, eu não valho nada, eu não tenho nada de bom em mim. Não é isso. Isso não é humildade, tá? Humildade tá mais voltada a ser altruísta, a considerar os outros em honra, a sempre querer o bem do próximo na frente do seu, a se importar com os outros. É muito mais relacionado com isso do que propriamente a ser modesto, a ser... A gente tem uma ideia, às vezes, de que humildade é pobreza, né? Miséria, né? Nossa, o fulano é tão humilde. Isso não é humildade bíblica. Humildade bíblica é ser modesto, é não ficar se achando, é se preocupar com os outros, é não ser arrogante, é não ser insolente, é não ser vaidoso. Isso é modéstia, né? Então, a Bíblia diz que pessoas modestas, pessoas humildes, ganham graça de Deus. Deus dá graça a essas pessoas.
Então vamos tentar entender um pouco mais o que é essa graça aqui. Lê lá para mim, Nádia, Esther, capítulo 2, versos 15 a 17, para a gente entender o que é essa graça. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse: Egai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Nossa, gente, é difícil aqui, né? Eu não, Versão, então vamos lá. Ó. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse: Egai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos os quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Agora lê o capítulo 5 para mim, versos 1 e 2. Então está dizendo que Esther chega lá, sem conhecer ninguém, sem ter nenhum tipo de influência, sem ter ninguém olhando por ela, ela chega diante do rei e a Bíblia diz que o rei acha graça nela, acha favor nela. Vamos ver agora o capítulo 5, versos 1 e 2. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei. Defronte da residência do rei, o rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha, Esther, parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que a tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então, no dia que ela foi se apresentar ao rei, nesse dia que é relatado, fala que o rei olhou para ela e concedeu favor a ela. Ele olhou para ela e disse: pode entrar aqui, pode tocar no meu cetro. Ele privilegiou a ela. Vou ler para vocês Daniel 1, versos 8 e 9. Diz assim: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Outra versão vai dizer: Deus concedeu a Daniel graça. Ou seja, o que é essa graça? O que é conceder graça? O que é ter favor e ter graça diante dos homens? Ter favor, ter graça é ter privilégios, é ter um tratamento especial. É quando alguém vai com a sua cara. Já aconteceu com você de você chegar num lugar e a pessoa sem conhecer você, ela vai com a sua cara e por alguma razão ela te concede privilégios, ela te concede benefícios. Olha, existe aqui um preço aqui de um negócio, mas eu não sei, alguma coisa, eu fui com a sua cara e eu vou te vender pela metade do preço. Ou você vai para um hotel e de repente a pessoa fala: olha, eu não sei, eu estou sentindo alguma coisa aqui, eu vou te colocar na suíte de luxo pelo mesmo preço. Você é privilegiado, você é colocado em posição de honra, você é passado na frente, você tem um tratamento especial, você tem favor. Isso é achar graça diante dos homens, né? Da mesma forma, achar graça diante de Deus é ser favorecido por Deus, é ter um tratamento especial da parte de Deus. Ai, Gustavo, mas Deus não tem filhos preferenciais. Mas a Bíblia diz que ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus não tem filhos preferenciais, todos estão no mesmo patamar, mas ele privilegia aqueles que são mais próximos dele, aqueles que o buscam, aqueles que estão com o ombro com a cabeça reclinada no ombro do Pai. Esses ganham presentes. É isso que diz Hebreus no capítulo 11. Esses ganham, ele é galardoador daqueles que o buscam. Gênesis 6, 7, 8 diz a mesma coisa a respeito de Noé. Noé achou graça diante de Deus. Deus ia acabar com tudo. Ele olhou lá e tinha um cara e falou: eu achei graça em Noé, eu vou favorecer Noé. Então, quando o capítulo 5, verso 5,
de 1 Pedro, que a Ju leu, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, significa, quando eu me coloco numa posição de servo, de obediente, que eu considero os outros superiores a mim em honra, Deus, lembra que a gente não se coloca, a gente não se exalta. Deus, que é superior a nós, ele nos exalta, ele nos concede graça, ele nos favorece, ele nos privilegia, ele nos dá um tratamento especial, ele nos coloca na frente de pessoas que vão com a nossa cara de graça. Certo? Lê para mim, Ju, verso 6 agora, de 1 Pedro. Você fechou? Verso seguinte. 1 Pedro 5, 6. Ô, Aís, abre para mim já Mateus 15. Perdão, Mateus 5. E, Nádia, abre para mim Provérbios 25. São os últimos para a gente acabar. Posso ler o 6, Bu? Qual? Verso 6, pode, por favor. 1 Pedro 5, verso 6. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os honre no tempo certo. Então, veja, eu não me honro, mas se eu for humilde, se eu for obediente, o Senhor me honra. E quando ele me honra? Em tempo oportuno, porque o nosso Deus é o Deus do tempo, né? Eu não sou senhor do tempo, não é uma musiquinha, mas é o Deus que é o Deus do tempo. Nosso Deus é o Deus do tempo. Ele sabe o tempo certo, porque para ele não tem ontem e não tem amanhã. Deus não vive no Cronos, no nosso tempo de passado, presente e futuro. Ele vive no Kairos. Deus enxerga a sua vida como um filme do YouTube. Passado, presente e futuro, ele vê de lado, ele vê tudo. O ontem, o hoje e amanhã. Ele é o Senhor do tempo e no momento oportuno, que ele sabe muito bem qual é, ele te exalta. Qual que é o seu papel? É ser obediente, se submeter e ser humilde. Para corroborar essa ideia, vamos ler Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. Vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal. Não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder numa cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem ou louvem o Pai de vocês, que está no céu. Amém. Então veja, ele fala assim, você só tem uma função, que é ser o que você nasceu para ser. O sal, se ele não salgar, não serve para nada. A luz, ela só é colocada lá em cima porque ela está fazendo a função dela, que é brilhar. Veja bem, vocês, mulheres varoas valorosas, cozinheiras de mão cheia. Alguma vez vocês estavam com um negocinho de sal aqui perto, assim, da panela, e o sal se atirou na panela? Não. Você já viu alguma luz gritando assim, ei, olha eu aqui, olha, me bota em lugar de destaque? Não. Quando você faz o que você nasceu para fazer, o que você tem que fazer, que Deus te chamou para fazer, que diga de passagem, ser obediente, humilde, naturalmente, em tempo oportuno, você vai ser colocado em lugar de destaque. Só brilhe, faça o que você tem que fazer. Você vai ser como sal colocado na comida em tempo oportuno. Você não precisa se tacar lá, porque Deus resiste aos soberbos. Quando você quer se colocar em lugar de destaque, você vai ser uma luz que vai ser tirada e vai ser botada embaixo da cama, porque você não vai brilhar. Quando você quer ser o sal e quer fazer a diferença de uma maneira não natural, ele vai tirar você da comida, porque ele resiste aos soberbos. Mas se você for humilde, se você se colocar no seu lugar, é vontade e interesse dele te colocar para brilhar, porque o final desse verso diz que ele vai ser exaltado dentro desse contexto em que você faz o que você nasceu para ser. Quando você faz o que você nasceu, o que você foi chamado para ser. Basta que a gente se submeta ao Senhor, seja humilde dentro das autoridades que foram colocadas para nós, maridos, pais, chefes, líderes, pastores,
se submeter, se colocar em lugar de submissão, porque é interesse dele nos exaltar, assim como ele fez com Jesus. Se eu me coloco, Deus não pode me colocar. A Bíblia diz que aqueles que oram, né, os fariseus que oram lá e que recebem, nossa, elogio, nossa, você viu o fariseu? Aquele já recebeu o que merecia. Mas quando eu e você nos colocamos em posição de submissão, ele pode nos exaltar. Para a gente terminar, Provérbios 25, versos 6 e 7. Nádia? Provérbios 25, 6 e 7. Nem te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe a respeito do que os teus olhos viram. Ele fala, não se coloque, você será colocado. Quem escreveu esse texto aí foi o pai daquele rei burro lá, que ele não quis servir aos servos e acabou com o reino, arrebentou com o reino. Se ele simplesmente escutasse o pai dele, né? Se ele honrasse o pai e mãe, ele não teria acontecido isso. Então, tem até um texto no Novo Testamento que também diz a mesma coisa. Quando você chegar num casamento, não senta em lugar de honra, senta lá atrás, porque é melhor que o organizador, que o noivo, não sei, chegue para você e fala, não, senta aqui, toma esse lugar de destaque, do que você sentar lá na frente e chegar a gente mais importante, você ter que sentar lá no fundo. Então, não se coloque, simplesmente faça o que você foi chamado para fazer, obedeça, que você será colocado naturalmente em tempo oportuno. Vou ler um trecho de um livro aqui, chamado Sábias Prioridades, do Pirilo Borba, que é o cara que me deu essa matéria que eu estou ensinando para vocês. O caminho para cima é por baixo, e o contrário é verdadeiro. Forçar a subida é o caminho para a queda. Guardemos o nosso coração de todo sentimento errado, que status ou posição de destaque não seja a nossa prioridade. Veja, não é problema você ter posição de destaque nem almejar, mas que isso não seja a prioridade. Não bajule pessoas, porque portas que homens abrem, homens fecham. Deixe Deus abrir as portas para você. Ele mesmo lhe colocará no lugar para o qual lhe criou. Submeta-se, sirva, seja fiel, tenha a motivação certa no seu coração, ame com sinceridade. Então, de repente, lhe dirão, sobe aqui. Lembre-se, Deus só precisa encontrar o seu coração sincero, humilde e submisso. No tempo oportuno, no tempo dele, ele lhe exaltará. Eita Deus bom. É ou não é? Glória a Deus. O Senhor é bom demais. Ele veio para servir, né? E nós estamos aqui para servir.